Gente, é preciso trabalhar unido para desenvolver cada vez mais a nossa região. Sermos muito fortes. Somos economicamente, mas não somos politicamente porque estamos desunidos. E vamos nos unir nesse sentido. Começando o Valor Político de hoje, nesta edição, converso com o presidente da CIB de Blumenau, o senhor Avelino Lombardi. Senhor Avelino, seja bem-vindo ao canal Valor Político. Eu quero agradecer aí ao Alain, ao Santiago, ao canal Valor Político, a importância de nós estarmos no espaço com os internautas conversando sobre o nosso negócio, sobre as nossas atividades, sobre a nossa entidade. Maravilha, vamos para a primeira pergunta? Sim. A CIB tem como papel principal ajudar o município de Blumenau a desenvolver sua economia. Presidente, conte aos internautas do canal Valor Político quais as ações desenvolvidas pela CIB para contribuir com o desenvolvimento econômico de Blumenau. Nós somos inseridos dentro da cidade de Blumenau e o nosso comprometimento é total. A entidade está envolvida com trazer o melhor ambiente de negócio para o empresário. Então a entidade, a CIB, por exemplo, é uma entidade centenária, tem 116 anos de existência e ela, como está bem inserida na cidade de Blumenau, a gente está preocupado o tempo todo com o empreendedorismo e trazer para o nosso empreendedor todas as práticas melhores na parte empresarial. Então, quanto mais desenvolvidas nossas empresas estão, certamente a cidade de Blumenau vai estar também usufruindo desse desenvolvimento e o crescimento econômico da cidade é intenso e desenvolvido também. Então, a gente precisa estar comprometido com isso, sem dúvida nenhuma. O papel do empresário com visão e foco na cidade e na região é fundamental. Com certeza. A gente precisa estar preocupado com o local onde você está inserido. Então, se eu estou dentro da minha cidade, eu preciso melhor para ela. Eu tenho que trabalhar para ela. E praticando de forma correta o empreendedorismo, com seriedade. A gente precisa parar do jeitinho brasileiro, estar toda hora inserido dentro de qualquer contexto, e a gente precisa lutar para que isso acabe, e definitivamente. As empresas sérias, pagando seus impostos em dias e contribuindo com a sua cidade, com a sua região, mas acima de tudo criando um ambiente de negócios bom. Porque se nós não tivermos um ambiente de negócio bom, as empresas saem daqui, vão para outro lugar. E a gente quer que eles fiquem aqui, na nossa região do Vale do Itajaí. Maravilha. Vamos para a segunda pergunta? Sim. O povo blumenauense sempre foi muito empreendedor. Qual o papel do empreendedorismo municipal para a qualidade de vida da população? Eu acho que o empreendedorismo é responsável pelo crescimento econômico e desenvolvimento de toda a cidade e toda a região. Então, é preciso que as empresas venham para as cidades, criando um ambiente de negócio, e nós, as entidades, elas têm essa preocupação. Temos que criar esse ambiente de negócio. Então, o empreendedorismo, a nossa cidade, a nossa região, é muito forte o empreendedorismo. Nós temos um veio empreendedor fantástico. Nós temos as melhores cooperativas, por exemplo, estão inseridas dentro da nossa região. Nós temos as empresas que cresceram inicialmente pequenas, e vão se desenvolvendo com uma intensidade grande. Então, hoje, seguramente, eu diria que das entidades empresariais, as maiores associadas dela, a grande maioria são micro e pequenas empresas, porque o empreendedorismo é intenso aqui na nossa região. Seja o MEI, que cria sua empresa individual, seja a microempresa, a pequena empresa, e elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo e criando uma sinergia muito forte, e o associativismo ele vai fazer com que o conjunto, o somatório disso, torna a cidade e a região muito forte economicamente. Pode-se dizer que uma das saídas para o município é o empreendedorismo. Sem dúvida nenhuma. No futuro? Eu acho que a cidade que não tem um foco empreendedor, ela não tem o crescimento econômico adequado e a empregabilidade ela vai acabar sendo afetada. As cidades vão crescendo, a juventude precisa estar empregada, a gente precisa criar condições para que haja uma empregabilidade boa e haja um crescimento e o desenvolvimento dessas entidades, dessas empresas, ou melhor dizendo, para que a cidade cresça com uma intensidade forte e economicamente forte e consiga trazer para a região os benefícios que precisam ser trazidos para cá. Maravilha. Terceira pergunta. A gestão de uma empresa não é coisa fácil de se fazer. Quais dicas você pode deixar aos empresários e associados da CIB visando o crescimento econômico e a geração de emprego e renda? Sejam fortes, criem uma sinergia, você tem que ser empreendedor, a gente tem que pensar na empresa 24 horas por dia. E você não consegue fazer da sua empresa boa se você não acredita no que você faz. Então, se você acredita no seu negócio, invista nele o seu tempo.
cria, a tecnologia existe para ser buscada, para ser intensificada. Nós precisamos estar com essas ferramentas de gestão o tempo todo conosco. Então, se você acredita no seu negócio, invista nele, invista o seu tempo, invista o seu dinheiro nesse seu negócio primeiro. Mas depois você pensar nas outras coisas. Mas é importante que as empresas pensem que ela tem que desenvolver, mas ela precisa estar inserida dentro do contexto e dentro daquele momento que ela está vivendo. Ela não pode esquecer que ela precisa se ampliar economicamente, mas ela tem que estar investindo em tecnologia e nas pessoas. Porque se as empresas não investirem nas pessoas, ela não existe. Uma empresa sem gente é quatro paredes. E isso não leva a nada. Nós precisamos ter empregos, ter pessoas trabalhando, mas desenvolver as pessoas também, investir nelas. Isso é fundamental. Maravilha. Vamos para a quarta pergunta? Quais são os objetivos e planos futuros da CIB, visando estreitar o relacionamento com as demais cidades do Vale do Itajaí e que hoje fazem parte da FACISC? Olha, o nosso desejo, a nossa vontade é intensificar essa sinergia entre todas as entidades empresariais do Vale do Itajaí. Nós representamos hoje mais de 32% praticamente do PIB catarinense, eleitoral e econômico. Só que nós não temos essa força porque nós não temos a sabedoria de nos unir politicamente. A gente precisa, cada cidade tem a sua especificidade, a sua dificuldade, mas é preciso que quando você fala em desenvolvimento regional, a união seja intensa. Então trabalhar em conjunto. E nós precisamos fazer com que a classe política nos entenda e venha para cá trabalhar conosco no sentido de buscar esse desenvolvimento e esse crescimento. Não é nós contra a classe política, não. É nós e a classe política buscando o melhor para a nossa região. Isso, a CIB e todas as entidades do Vale do Itajaí pertencentes ao sistema fascista e mesmo não pertencendo, mas que estão dentro das cidades inseridas, ou seja, o CDL, as AMPs da vida, tudo, os sindicatos patronais, a gente precisa se unir buscando esse apoio efetivo e fazer com que os políticos nos entendam. Gente, é preciso trabalhar unido para desenvolver cada vez mais a nossa região. Sermos muito fortes. Somos economicamente, mas não somos politicamente porque estamos desunidos. E vamos nos unir nesse sentido. Falando nessa questão da união, agora eu vou sair um pouco da pauta e vou fazer essa pergunta que é uma pergunta peculiar do canal Valor Político. Falta representatividade política ou não para o Vale do Itajaí? Falta. Falta? Falta a representatividade política. Falta a representatividade política, porque nós temos hoje um número de deputados, um número de senadores, que não é condizente com a nossa força. Nós temos que parar de votar em pessoas que não são do Vale do Itajaí. A gente precisa votar em gente daqui. Se o deputado, o senador, não passa nas nossas rodovias todos os dias para ver os nossos problemas, eles não vão trabalhar para nós. É preciso que a base eleitoral do político seja o Vale do Itajaí, para que a gente consiga esse apoio efetivo. Então, nós, quando chegam as eleições, chegam nas cidades que nem Blumenau, Gaspar, em toda a região, os candidatos da Copa do Mundo. Vem aqui de 4 em 4 anos, depois some, a gente não vê mais ele. Então, gente, precisamos votar primeiro e depois votar em candidatos do Vale do Itajaí, que aí está a nossa força. Como é que você avalia essa turbulência política que hoje o Brasil passa? O Brasil, o Congresso Nacional, acho que é a cara do brasileiro. Nós somos um país que quer um benefício para si. A gente precisa parar do jeitinho brasileiro. Eu quero só levar vantagem em tudo. E não pode ser assim. A seriedade do político que vai para lá é nós que botamos eles lá. Não cai ninguém em Brasília de paraquedas. Nós os elegemos. Então é preciso que quando nós formos votar, pensarmos, peraí, será que esse candidato tem uma conduta ilibada? Ele é uma pessoa de bem? Ele tem formação para aquilo ali? Ele é um candidato que vai ter condição de nos representar? Esse aqui é o fato, porque a turbulência política é por causa de maus políticos. E não é todos que são maus políticos, não. Tem políticos bons também lá. Só que essa turbulência acaba gerando uma confusão generalizada, porque cada um quer pensar no seu umbigo, esquece da representatividade regional e da representatividade estadual e acaba dispersando, cada um pensando só em si. E a gente precisa cobrar do nosso político os nossos projetos. Não adianta nós votar no candidato e esquecer ele. Não, ele precisa se eleger e voltar aqui para conosco, construir os projetos e trabalhar nos projetos que nós precisamos para desenvolver a nossa região. Essa aqui é a verdade. Fica a dica, nós estamos conversando com o Avelino Lombardi, presidente da CIB de Blumenau. Para a gente fechar,
Existe a possibilidade no futuro, pelo que a gente percebe, você tem uma veia política muito forte, de sair candidato às eleições? Eu sempre digo assim, ó, eu vou desengraçar que eu não beberei, mas não é meu projeto de vida, nunca foi meu projeto de vida de ser político. No entanto, o sistema político brasileiro é muito ruim. Então, hoje, os partidos políticos acabam mandando na sociedade, e ao contrário, nós que devíamos mandar no partido político. Então, essa miscelânea de partidos políticos que nós temos aí, essa quantidade exagerada e absurda de partidos políticos, acaba a representatividade sendo fraca. Porque não há uma união de esforço no sentido de buscar a melhor representação. Então, quando nós tivermos um sistema político mais sério, quem sabe, mas não é o meu projeto de vida. Meu projeto de vida o que é? É trabalhar pela minha empresa primeiro, pelas minhas empresas, pela minha cidade, pela minha região, no sentido de que fazer com que os políticos nos entendam, mas trabalhar em conjunto com os políticos a construir um movimento no sentido de crescimento regional e desenvolvimento regional. Avelino, muito obrigado por nos conceder esta entrevista. Agradeço a todos que nos acompanham nas redes sociais. Peço que você deixe sua mensagem final aos nossos internautas. Eu primeiro agradeço o espaço que vocês deram, o valor político, que é importante a gente trocar ideias e levar, disseminar o que a gente está pensando. A gente precisa sair do comodismo, a gente precisa se posicionar politicamente e dizer, eu quero mudar esse troço, eu quero mudar essa coisa, eu preciso estar envolvido no processo. Então, nós temos que nos unir no sentido de buscar a melhor representação possível para a nossa cidade e para a nossa região, no sentido de crescimento e desenvolvimento regional. Essa que é a grande bandeira de todas as entidades empresariais do Vale do Itajaí. Bom, eu me chamo Alan Santiago e este foi o Valor Político de hoje. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Tchau!